Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Caioncast. Hoje, mais uma vez com a nossa Nutri, Marcela Brigagão. A Marcela é nutricionista esportiva, especialista em nutrição e metabolismo esportivo pela Unicamp, mestra em ciências da saúde pela USF, extensão em suplemento nutricional pela USP também. Seja bem-vinda mais uma vez, Marcela. Obrigada, gente. Estou aqui com a Natália, coordenadora do nosso time, né, de alunos. Nath Cortez. Porque, olha, gente, quem tá ouvindo fala assim, eu sou atendido por uma Nath, mas é que a gente tem duas Naths. Então, essa é a Nath Cortez, a Nath Morena ou a Nath 2, que é a Nath que veio depois. Como preferir. Nath 2 que veio depois. A Bianca, que é a nossa líder e coordenadora de conteúdos. Boa, vamos lá conversar sobre... E o tema? Tema de hoje, pessoal. O tema de hoje é algo que vocês perguntam constantemente. Sim. O que comer antes e depois de treinar? Ou seja, tudo sobre pré e pós-treino. Então, hoje você vai entender de uma vez por todas. Será que eu preciso suplementar antes, ou depois, ou no meio? Será que eu tenho que comer antes, comer logo depois? O que comer exatamente? Será que tem algo que eu possa fazer para me dar mais energia se eu não comer antes? Será que isso pode me trazer algum prejuízo? Treinar em jejum? Vamos falar sobre isso aí, vamos lá. Se esse tema já chamou sua atenção, com certeza chamou, né? Você clicou aqui nele, já clica aqui e se inscreve também. E já clica ali pra compartilhar. Fala assim, ó, fulano, aqui, ó, descobri tudo sobre pré e pós-treino. O que que vale, o que que não vale. Já compartilha ali com mais duas pessoas também, tá bom? E deixa seu comentário aí, se você gostou, se você tá curtindo, o que que chamou mais atenção, beleza? Vamos lá? Vamos lá. Perfeito, vamos lá então. Por onde começaremos? Qual a importância do pré e pós-treino? Eu ia falar, existe isso? Tem realmente essa importância do pré e do pós? Faz sentido? Eu tenho várias coisas aqui pra perguntar, tá? Sobre isso, mas sim, assim... E só abrindo um parêntese disso, é basicamente assim, né? Vou colocar uma visão. Quando a gente fala pré-pós-treino, significa dar uma impressão, acredito que as pessoas perguntam dando uma impressão que aquilo tá fora do contexto nutricional dela, ou seja, ela tem a alimentação dela, café da manhã, almoço, jantar, pá, e tem o pré e pós-treino, ou seja, ou não, o pré e pós-treino ele tá embutido já, ou deveria estar embutido já nas refeições dela, né? Ou seja, quando ela treina, ela tem que consumir algo a mais antes e depois, e quando ela não treina, ela não teria que consumir. Vamos falar sobre isso, Marcela? Se a gente pensa a grosso modo, pensando no objetivo do pré e pós-treino, eu acredito que o pré-treino tem a função mais energética. A gente conseguir ter energia para realizar o treino que foi prescrito, tá? E o pós-treino tem uma função maior em relação à recuperação, que no outro dia tem mais. Então, se a gente for pensar de uma forma bem prática na função, acho que isso atende muito bem. Sim. Qual é a grande questão? Vai depender do objetivo pra gente ver se vai estar dentro do plano alimentar ali, meio que encaixado dessa forma que você falou. Então, vamos supor, tem pacientes que o pré-treino vai ser o almoço. Tem pacientes que o pré-treino vai ser o café da manhã. Então, isso vai depender desse contexto da estrutura do dia a dia da pessoa, né? Do horário de realização. Que ele vai treinar, né? O horário de treino e quanto tempo a pessoa tem pra poder comer, influencia muito na escolha do alimento. Digamos, então, acho que é um ponto-chave. Resumindo assim, de modo grosso, a última refeição seria o pré-treino da pessoa, independente do horário que ela vai treinar. Por exemplo, eu treino à tarde... A última antes de treinar, no caso, né? antes de treinar, isso. Exato. Aí... É a refeição mais próxima àquele horário que o exercício vai ser feito. Então, não necessariamente teria que ter uma incrementação a mais de uma refeição, por exemplo, sei lá, uma pasta de amendoim, muito tradicional. Pasta de amendoim com banana, tô saindo da academia, vou pra academia daqui 15 minutos. Hora de comer a pasta de amendoim com banana, assim, a grosso modo, sem estar na planilha de uma refeição, de um plano alimentar. Esse alimento que a gente vai colocar próximo vai depender de quanto tempo a gente tem antes pra realizar. Então, vamos supor, esse exemplo da banana com a pasta de amendoim. A banana vai ser um carboidrato, tá? Vai ter um pouquinho de fibra e tudo mais, mas carboidrato. E a pasta de amendoim vai ser gordura. A gordura não é o nutriente mais interessante para fornecer energia de forma rápida. Então, isso não é legal. Você acredita? E é muito comum. Olha só. Muito comum. Eu mesmo consumo muitas vezes, mas vou te falar assim,
40 minutos antes. Não sei qual é o tempo. Inclusive, uma pergunta, né? Qual é o tempo antes? Quanto mais próximo ao horário do treino, se a pessoa tem meia hora, 15 minutos, 20 minutos, mais próximo ali, mais carboidrato ela vai precisar, carboidrato simples, pensando em não ter fibra, não ter proteína, ter uma digestão facilitada. Porque a ideia é fornecer energia mais rápida. Se a gente vai para outros nutrientes que tem uma digestão mais lenta, isso vai demorar mais. E aí vai dar um estufamento, sabe aquele incômodo quando a gente treina? Sim. A ideia de selecionar o tipo de alimento é a pessoa ter energia e sentir leve. Tá? Então, vamos supor, uma torrada com uma geleia, um suco de uva integral. Isso vai ser uma combinação que tem carboidrato mais puro, mais limpo, sem fibra, sem gordura. E aí, ela vai ter uma energia mais fácil, mais próxima ali ao exercício, sabe? Então, tem alguns mitos ali, alguns alimentos que não são bem posicionados. Não significa que é um alimento ruim, mas às vezes só tá mal posicionado pensando nesse fornecimento de energia. Sim. Legal. Uma pessoa que é totalmente leiga, no sentido, eu não entendo nada disso, tô entrando nesse universo agora. Eu consigo comprar um suplemento pré-treino? Né? Por exemplo, na minha época lá atrás, era muito comum se tomar maltodextrina, né? Eu vou tomar malto antes de treinar. Era obrigatório tomar malto antes de treinar. Acredito que o malto seja um pré-treino, até porque é fonte de carboidrato. Mas faz sentido? Não faz sentido na tua visão? Eu acho que a gente pode diferenciar em 2 pontos. O pré-treino pensando na alimentação que a gente tem antes desse treino, que aí o carboidrato sim é um nutriente preferencial para fornecer energia de uma forma mais rápida, se a gente pensa num pré-treino mais imediato. Vou comer e já saio daqui meia hora, tá? E o pré-treino pensando em suplementação. A maltodextrina é um carboidrato em pó. Pode ser uma opção? Pode. Onde eu acho que a gente perde um pouquinho? Todos esses compostos bioativos que o alimento também oferece. Então, como a gente isola só o carboidrato, a gente perde as outras coisas boas que os alimentos fornecem. Sim. Então, eu acho que não seria interessante pensando numa pessoa que está começando agora. Porque ela está pensando também em organizar a alimentação e ter um aporte mais nutritivo de nutrientes ali dentro. Sim. Então, não seria tão interessante pensando nessa organização inicial. E ainda, a gente tem esse pré-treino, que é muito comum de ver hoje em dia, pensando em substâncias que a gente vai colocar ali dentro, pensando num suplemento, para dar uma energia a mais do treino. E as fórmulas mais comuns que a gente tem cafeína, beta-alanina, creatina. Os termogênicos da vida, né? Seria próximo ali àquilo, mas pensando numa substância que vai dar esse efeito de energia a mais. E um negócio muito comum e interessante, talvez todo mundo já passou por isso recentemente, pensando nessas fórmulas. O suplemento mais... A gente tem um estudo recente ali pensando no nutriente mais utilizado, pensando nas fórmulas pré-treino. E o nutriente é a beta-alanina, que é um suplemento tamponante, que a gente chama, que ajuda a controlar o pH intramuscular. E aí, o que acontece? A beta-alanina, ela tem um efeito indesejado, que é a parestesia, a coceira. Não sei se alguém já tomou algum pré-treino e sentiu uma leve coceira, um desconforto. Já ouvi relatos. Falar, eu também já ouvi relatos. E aí, por que acontece isso? Porque a beta-alanina, ela vai dar esse efeito indesejado, não tem efeito ruim, pensando em prejuízo, mas vai dar essa sensação. Aí, a pessoa compra a fórmula de pré-treino e fala, esse aqui é que eu senti. A indústria coloca isso de uma forma proposital, para a pessoa sentir que ela usou aquele suplemento. E nem é assim que a gente usa a beta-alanina. A beta-alanina não é um pré-treino. E se você entra hoje numa loja de suplemento, a maioria vai ter beta-alanina. Justamente por isso. Por esse efeito placebo. Sim. Não vai ter o efeito. Tem uma ali. relação com o sono, não tem? Com a qualidade do sono? A beta-alanina, ela vai ajudar a retardar a fadiga. Tá? Então, a gente precisa utilizar como a creatina, de uso crônico. Precisa usar 6, 8 semanas, colocar ali a beta-alanina pra dentro e tudo, pra poder retardar a fadiga. Mas isso em treinos intensos, crossfit, pra quem compete, triatlo, maratona, outras modalidades do que uma pessoa que vai fazer uma horinha de academia ali. E precisa ter tomado de uma forma fracionada. Então, tem essa cilada do pré-treino, de colocar um bom suplemento ali dentro, mas não é assim que usa. E é colocado justamente por essa sensação que a gente tem ao tomar. Inclusive, a gente tá falando de suplementos aqui, e a gente gravou um episódio
total focado em suplemento. A gente falou sobre os melhores suplementos para serem tomados, os piores, a gente falou sobre as funções de cada um. Então, se você não acompanhou esse episódio ainda, vai lá e acompanha. Esse episódio já está disponível, tá? Pesquisa aqui, porque ele está disponível. Pesquisa sobre suplementos aqui no Caioncast, que você vai encontrar, inclusive com a Marcela, tá bom? Falando um pouco de pré-treino, eu vou falar assim, ó. Eu acredito que tem As pessoas muitas vezes superestimam o poder do pré-treino, principalmente em relação à energia. Eu acho que muitas pessoas, principalmente, que acompanharam Popeye, né? Você lembra do Popeye? O Popeye, pra quem é 30 a mais aí, né? Sim. O desenho do Popeye era um desenho que o marinheiro lá apertava uma latinha, vinha um espinafre na boca dele e, o cara destruía. Então ele tava fraquinho lá, apanhando do Brutus e tal, a mulher dele sendo sequestrada pelo Brutus, o desenho sempre tinha essa temática. E quando ele abria uma latinha de Popeye e o cara virava o giraia. O cara tinha energia de espinafre. Eu falei o quê? De Popeye. De Popeye. Nossa, meu Deus do céu. E aí ele saía destruindo. E primeiro que o espinafre não tem essa função energética, né? Vamos deixar assim, né? Não nesse sentido. E aí a pessoa associa o pré-treino e diz assim, eu vou tomar algo e eu vou... Aquela desmotivação. Eu tenho preguiça, eu vou lidar com o pré-treino. E não é assim, né? Sim. Explica um pouco o real... efeito desse pré-treino. Eu até posso emendar um exemplo prático, tipo, por exemplo, teve uma aluna que falou, eu tô bocejando muito quando eu tô treinando, tô com aquela moleza, me passa um pré-treino, indica um pré-treino pra mim, existe realmente isso, né, emendando esse exemplo prático. Tem como indicar um pré-treino, assim, É que, assim, eu acho que nesse ponto aí, a Marcela pode até falar melhor, mas assim, a alimentação dela já tá meio zoada e ela fica querendo buscar uma coisa milagrosa. Não é mais por aí, mas acontece. Aquele mau conhecimento do pré-treino, como o Caio acabou de falar, realmente existe É uma valorização ali, como se aquela refeição fosse resolver o problema todo, tá? Então, eu acho que a gente precisa deixar bem claro que o dia inteiro importa. O dia todo é importante pro treino, o sono e por aí vai, né? Tudo. Hidratação. A alimentação do dia inteiro, tá? Então, eu falo muito pros pacientes. Segunda-feira, todo mundo reclama que passou mal, que tem tontura, que tem uma falta de energia a mais do que os outros dias da semana. Geralmente, o domingo não foi legal. Sim. Geralmente, o sábado não foi legal. Sim. Muitas vezes, a pessoa não tomou um copo d'água, não comeu o que deveria, não tinha aqueles horários. Acordou mais tarde, né? Acordou mais tarde, pulou refeições. Então, o dia inteiro importa. O dia anterior também importa. Então, é interessante a gente colocar que é uma refeição que pode contribuir, sim, com uma energia de forma imediata, mas não é que vai resolver tudo, pensando num sintoma, não vai fazer eu parar de bocejar na hora do treino. Isso, não vai ser essa energia Popeye, né? De tipo, agora vai e tal. E uma curiosidade em relação até ao Popeye, o espinafre, ele é um alimento que é precursor de óxido nítrico, que é uma substância que é vasodilatadora e ajuda a nutrir melhor, pensando no fluxo, irriga melhor a musculatura, então vai distribuir nutrientes melhor, assim como a beterraba. Olha só. Pensando para esse efeito ergogênico, a gente tem alguns suplementos que vem tipo um shotzinho de suco de beterraba concentrado, pensando nesse efeito que o Popeye tem. Olha só que interessante. Então tem uma lógica. Tem uma lógica ali dentro. Olha só, interessante. No desenho mostra, né? Assim que ele ingere, parece que a espinafre vai sendo conduzida pros membros e tudo, o cara fica... Então tem. Uma dúvida, assim, em relação a quem treina em jejum, tipo, é obrigatório ter esse pré-treino, no caso, seria o jantar dela? Ou tem algum problema a pessoa treinar em jejum? Eu acordo muito cedo, não consigo comer, né? As pessoas também, elas têm umas coisas que, como se fosse uma criança, não consigo comer. Quem não consegue comer, às vezes, é uma criança que faz careta. Abre aspas, me colocando... não é que eu não consiga comer, cara, eu me defendendo. É porque eu me sinto mal no treino. Se eu comer, por exemplo, eu treino de manhã, eu me sinto mal. Vou dar um exemplo meu aqui, né? Eu não gosto de comer nada. Eu gosto de treinar de estômago vazio. Senão, o meu desempenho no treino ali, eu me sinto mal. Dá um mal-estar. Então, por exemplo, isso faz... o meu seria um problema, né? Seria... não seria um problema se a dieta em si, depois daquele momento, estiver organizada. Então, eu tenho muitos pacientes que preferem, pensando no conforto. Sim. Tá? Esse não é um problema. A última refeição do dia anterior já vai servir como algo que a gente pensa nesse treino. Tá? Então, vamos supor, seu jantar, a sua ceia.
bem elaborado pra pensar numa energia assim que você acorda. Você vai, troca de roupa e pronto. Até pensando pelo tempo. Quem treina Sim. de manhã geralmente não tem muito tempo. O problema é o tempo, né? Então isso pode ajudar. Eu acho que outro ponto é a pessoa tentar comer coisas que não são adequadas, pensando nessa facilidade de digestão. Então vamos supor, a pessoa acordou e quer comer 3 ovos. O ovo é uma proteína, tem uma digestão lenta. Você vai sentir pesada para treinar. Seria muito mais interessante uma fruta, um suco integral, uma geleia, enfim, várias fontes de carboidratos mais simples, que fornecem energia de uma forma mais rápida. Aí, às vezes, eu acho que a pessoa tentou comer o alimento errado, já colocou isso na cabeça. Sim. Pra mim não dá. Provavelmente. Sabe? Sim. Acabou Então tem causando- isso. Inclusive, assim, derivados de leite, né? Acredito que também tenham esse problema de digestão e tal, porque Tem. demora, né? Se pegar queijo, o próprio leite, tem, né? Iogurte. Às vezes a pessoa fala, vou tomar um iogurte. Às vezes isso pode não Pode ser gerar um pouquinho de refluxo, né? sabe? Então, assim, o nutriente preferencial de um pré-treino mais imediato é o carboidrato. Se a gente tem mais tempo, aí sim cabe agregar na refeição. Porque a pessoa vai ter mais tempo para digerir tudo aquilo, transformar aquilo em energia e usar naquele momento. Mas muitas vezes a gente não tem esse tempo. E por isso selecionar os alimentos pensando no tempo que você tem. E quando a gente pensa na performance, em conseguir pegar mais peso, um treino mais intenso, o carboidrato ele é determinante para isso. Então, muitas vezes eu vejo o pessoal, não consigo evoluir na carga e tudo mais, até gostaria e tudo, mas não consigo. Às vezes pode faltar combustível. Esse combustível vem dos alimentos. A pessoa tá se sentindo fraca, né? Agora, é engraçado, ó, a gente falou aqui sobre a segunda-feira, né? É interessante. Se você tá assistindo a gente e você é uma pessoa que sente que o seu treino ele começa a render quarta, quinta-feira, o que é muito comum mesmo, da pessoa ferrar com o final de semana, ela acorda segunda-feira um bagaço, ela vai treinar uma porcaria, uma sudorese aumentada, um desconforto aumentado e uma falta de energia. Aí terça-feira melhora um pouquinho, quarta-feira parece que ajusta, mas fica bom mesmo, quinta, sexta, e aí ela já começa a ferrar com tudo de novo, né? Ou seja, ela aproveitou ali da semana inteira 1, 2 dias. Se isso acontece com você, saiba, seu final de semana tá ferrando com o seu resultado. Boa. E nesses dias, eu acho que é muito comum também o pessoal sentir muita tontura, sabe? Vem dessa falta de água também, que eu acho que é um ponto muito importante, é um negócio muito simples, mas que na prática às vezes não é. E o pessoal acaba não fazendo, chega final de semana esquece, né, da água. É. Que coisa, né? Incrível. Pessoal, bebi um copo d'água só final de semana. Vai comprometer. Então não é só o que a gente come, não. A relação da hidratação tem essa relação direta com a nossa performance. E nós não estamos falando uma performance de uma pessoa que corre uma maratona, um treino super intenso. Não, pra gente que faz ali 1 hora de treino, vai fazer uma diferença muito grande. Então prestar atenção mesmo no que tá fazendo no final de semana, pra não jogar a segunda a sexta ali no lixo, né? Exato. Que eu acho que é um ponto. E eu queria saber qual o perigo, por exemplo, a pessoa se inscreveu na academia, tá lá, foi 1 mês, 2 meses. Aí o pessoal atendente lá, balconista, falou: tem uma indicação aqui de pré-treino, pós-treino pra você. Qual o perigo da indicação daqueles industrializados mesmo, né? Inclusive tem academias, redes grandes, não vou mencionar o nome, mas que tem já um stand dentro da academia com uma torneirinha que o cara paga um planinho a mais pra poder pegar naquela torneirinha à vontade. Sim. Né? E Então, tipo, não falando de comida normal, assim, aquele o suplemento mesmo, né? De pré e pós-treino. Qual o perigo disso? Principalmente porque, por exemplo, eu sei que muito disso tem a cafeína, né? Então, e tem pessoas que têm esse negócio de ansiedade, que fica muito acelerada. Exato. Qual o perigo disso, desse suplemento, de tomar qualquer coisa assim, indicado por um balconista ali na academia? Eu acho que o maior problema é essa quantidade da substância que tá ali dentro, tá? Primeiro que a gente não vai nem saber o que tem. Eu brinco com o pessoal que é o caldeirão da bruxa. Tá ali. Tudo que tem, uma fórmula, quanto maior, mais cara, né? Então, tem esse problema. A cafeína, como esse nutriente ali dentro, que vai ter essa ação a nível do sistema nervoso central, ela vai ter uma meia-vida, a gente chama de meia-vida esse tempo que chega na metade ali na corrente sanguínea, na metade da quantidade ali na corrente sanguínea, de 6 horas. Então, ela vai se prolongando ali para quem é ansioso, pode afetar no sono, pode deixar mais ansioso ainda. Então, a gente não tem controle nem do que tem ali dentro, pensando numa fórmula cheia, muito grande, e nem da quantidade. Quando a gente pensa na cafeína, ela é um ótimo suplemento, seguro e tudo mais, mas a gente ajusta por quilo de peso.
Então, por exemplo, muitos suplementos são feitos com base em um homem de 70 quilos, 80 quilos. Aí chega lá uma pacientinha com 50 quilos. Já se lascou. Já ficou além do que ela precisava. E aí pode dar calafrio, sudorese. Eu tenho pacientes que já me relataram que foram parar no hospital. Então, é um negócio que é sério, sabe? A gente precisa ajustar a dosagem para aquela pessoa. E, na minha prática, eu gosto de prescrever e pensar na substância sozinha, substância isolada. Porque muito do que tem na fórmula dá pra gente dispensar. E a pessoa tem um efeito muito mais interessante, uma segurança e gasta menos. Tá? Então, assim, é tomar muito cuidado porque o pré-treino vai sair sempre dentro dessa situação. E fora a história da betalanina que dá coceira pra pessoa tomar lá de novo na mangueirinha porque ela sentiu um negócio diferente que ela nunca tinha sentido. Então, digamos que esse pré e pós-treino industrializado, né, suplemento ali mesmo, ele é melhor pra quem é atleta, esportista, tem uma indicação, um acompanhamento nutricional. Direto, assim, ou qualquer pessoa, por exemplo, igual esse exemplo que eu citei, né? A pessoa nova na academia, só se inscreveu, não tem acompanhamento nutricional, o lojista foi lá, ofereceu, pré-treino, vai melhorar meu desempenho, aquele papo lá, comprou, então é melhor que, na verdade, não seja para pessoas comuns, digamos assim. Não é a primeira preocupação. Não é isso que a pessoa tem que preocupar de primeiro momento. Ela tem que preocupar em organizar a alimentação dela, tentar comer melhor, colocar qualidade ali dentro, beber água, não faltar no treino, realizar a planilha correta e dar continuidade de repetir. Repetir. Dentro de um processo que a gente começa a organizar mais os detalhes, alguma substância pré-treino pode ser interessante sim, mas depois de tudo isso bem estabelecido, para ela não buscar a solução de todos os problemas pensando num suplemento. Então, uma coisa assim, prática que acontece muito. Eu tenho alguns pacientes que relatam muita indisposição, cansaço, vontade de ficar só deitado. Isso pode estar relacionado a uma anemia. Pode estar relacionado a uma queda de vitamina D. E aí ela toma uma substância estimulante, como a cafeína, ou uma fórmula pré-treino ali que foi oferecida, e ela mascara o sintoma, mas não trata a causa. Que outro dia tá igual, se ela não tomar. Ela não vai resolver o problema, ela vai ficar maquiando ali alguma coisa que ela tem. Inclusive, o organismo pode acostumar com aquilo, né? Sim. O organismo acostumou com aquela quantidade de cafeína, passa a nem fazer efeito mais. Sim. E a gente tem uma questão genética até pensando na cafeína. Tem pessoas que vão se dar bem, tem pessoas que não. São metabolizadores lentos ou rápidos. Tem pessoas que passam mal com a cafeína justamente porque ela metaboliza de uma forma muito lenta. E aí pode desencadear todas essas questões emocionais mesmo, pensando na ansiedade, ela fica ali pilhada, atrapalha no sono, que aí a gente tenta arrumar uma coisa e atrapalha mais 5, né? Que aí não adianta nada. Por isso que a importância dos exames também, né, Marcela? Para o acompanhamento, né? Sim. Que muitas vezes a pessoa tenta resolver um problema É o cenário ideal, né? E aí tá faltando um monte de micronutrientes. E isso, na prática mesmo, eu vi pensando depois do Covid. Tem muitos pacientes que tiveram um Covid leve, não fizeram exames ali depois para dar uma conferida, principalmente nesses micronutrientes, e tá faltando, por exemplo, a vitamina D, é um negócio super comum. A gente hoje em dia trabalha muito fechado, não toma sol, não consegue as fontes ali corretas, na quantidade certa. E é muito comum suplementar. E aí ela vai ficar sentindo esse bocejar, esse negócio ruim. Faz o exame, identifica, vê se realmente tem, aí tratar a causa. Aí tratou a causa, a gente vê se precisa de uma substância para pensar no desempenho, na performance. Mas tratou o que deveria, sabe? Que eu acho que isso falta muito. Bom, a gente falou muito de pré-treino, né? Eu queria falar um pouco sobre pós-treino, mas antes eu queria vir para a fase intermediária, que é uma dúvida que eu gostaria de tirar com você, que é em que momento, ou se é que existe, né, uma necessidade de fazer algum tipo de suplementação ou até consumo de alimento intra-treino, né? Será que, o pré antes, o pós, né, depois do treino, mas e no meio do treino tem necessidade? Não? Pra quem? Pensando na gente, nos seres humanos normais, normais, que a gente gasta a nossa 1 hora e pouquinho na academia ali e tudo, não tem necessidade. A alimentação antes e depois vai suprir tudo que a gente precisa. Sim. Tá? O intratreino, a gente vai pensar num treino mais intenso e principalmente na duração desse treino. Então, por exemplo, tenho pacientes que treinam para fazer provas de Ironman, de triatlo. E aí essa prova
inclui 3 modalidades. Sim. Nadar, correr, pedalar. Tem uma carga muito alta. Uhum. E aí a gente precisa pensar em coisas para oferecer energia para manter a execução desse treino. Sim. Uma maratona, a pessoa vai correr 42 quilômetros. A gente faz toda uma prescrição pensando no que ela vai ingerir durante os treinos e no dia da competição. Sim. Não sei se já perceberam, hoje a bike também tá muito comum. O Sim, pessoal, sim. né, Tá na aumentou moda agora. muito Aumentou. tudo mais. Dentro de uma blusinha de bike tem uns bolsinhos Os ali bolsinhos, atrás. aham. Sim. Eu fiz para alguns pacientes recentemente, eu falei, aqui é o lugar que você vai guardar isso aqui, o intratreino, Aham. tá? Tire e faça. E o intratreino, a gente vai pensar numa reposição de carboidrato, Absorção rápida, né? absorção rápida, precisamos de energia imediata, Aham. tá? Que não vai gerar desconforto. E também da hidratação e dos eletrólitos. Então, ela pode ter uma reposição de sódio, de potássio, Sim. de alguns nutrientes que a gente acaba perdendo no suor e causa a desidratação e aí cai a performance, Uhum. tá? Mas pensando nesses casos mais específicos, Tá. 95% não vai precisar. Esses dias, até pensando nesses memes aí que a gente vê por aí, eu vi um meme pessoal, o cara levou 2 litros de coca pra academia. Chegou lá falando, não, isso aqui é meu intratreino, porque depois da coca... Açúcar. Então, às vezes a alimentação dele tá tão ruim Sim. que ele colocou alguma coisa que deu uma energiazinha ali a mais e era brincadeira com todo mundo, pra todo mundo da academia assustar, né? Sim. Mas foi um negócio que pode fazer efeito em provas, assim, de bike, que a pessoa passa uma semana dentro de uma competição. Uhum. Sim. A pessoa Aí faz toma uma sentido. lata de Coca-Cola, porque é o que ela tem ali dentro daquele percurso. Aham. Sim. Então é um negócio muito específico, não é pra maioria, não Não vai é. ter necessidade O nenhuma. pessoal vê tá? na academia, né? O pessoal mais maromba, eu vejo na academia lá sacudindo, sei lá, o que tem dentro daquilo durante o treino. Aí, Aham. no descanso da série, sacode e toma um gole. Sacode e toma um gole. E é incrível se um mais frango chamado, né? Vê aquilo, no outro dia tá lá sacudindo, acha que vai crescer o músculo só por conta de comer durante o treino, né? Exato. E é muito comum, só que na verdade não é pra pessoas comuns, né? Apesar de ser algo comum. Esse intratreino, eu acho que a gente podia colocar 2 regras. A intensidade do treino e o tempo do treino. Uhum. Tá? Então, se o treino tá sendo no início, se é um treino mais curto, a alimentação vai dar conta do recado. Sim. É interessante pensar que o carboidrato, a gente já tem receptores ali na nossa boca que só de bochechar e cuspir, a gente já vai ajudar na performance. Porque já vai começar a ter uma absorção ali mesmo. Olha só. Então, tem algumas modalidades que a pessoa, às vezes, a gente vê em algum programa, uma Sim. Olimpíada, a pessoa bochecha e gospe. Aquilo ali faz sentido. Ela não tá sendo só mal educada. Sim. Ela tá fazendo algo que vai ajudar na performance dela. Tá? Mas volta naquele Sim. ponto. Pessoas Total. comuns não Aham. têm Precisa. essa necessidade. Qual seria esse tempo? Suponhamos que é uma atividade... vamos supor, eu não faço longão, prova, mas uma vez por mês, talvez, às vezes dá na telha de praticar um esporte, um pedal, ou até mesmo um wake, que às vezes eu passo, sei lá, um wake umas 2 horas fazendo. Teria um tempo? Olha, depois de 1 hora, 1h30, seria legal ter um consumo? Mais ou menos 1h30. Já dá pra gente pensar em reposições, Aham, tá? tá. Pensando nesse carboidrato mesmo ali pra poder pensar na energia. Se for um treino muito exposto, pensando na questão de sol, horário muito quente, aí a gente já tem que pensar nessa reposição dos eletrólitos. Aham, Que aí geralmente a gente já dilui em água e vai ali tomando como uma segunda garrafinha ali junto. sim. A água e essa reposição de eletrólitos. Mas pensando nessa 1h30 ali pra frente. Total. E aí... desculpa. Não sei, tu vai perguntar? Eu tenho uma Não. pergunta. Eu ia falar do pós. Tem alguma coisa pra falar Isso, do intra? não, é do exato, pós, então, eu ia esse ponto puxar do pra isso pós, aí. Exato. Que acontece muito, né? Bati o ponto ali, tô saindo. Tchau, até amanhã. Socorro, tenho que comer agora. Isso existe? Tem quanto tempo eu posso comer depois do treino? Realmente faz bem comer logo após ou existe, não? Né? E existe um mito, não sei como que a gente poderia chamar isso, de tipo, sair do treino tem que ser uma proteína, não pode ser um carboidrato. Tem uma galera que tem essa que dúvida fala aí, isso, que fala, eu posso comer carboidrato depois que eu treinei? Tá. Como é que é isso? Explica. A proteína e o carboidrato são os 2 macronutrientes que vão ajudar na recuperação e nessa adaptação de treino. Tá? Então, se for pra gente escolher os nutrientes, a combinação faz muito bem, tá? Essa necessidade de ser imediata, que é lenda,
Que não precisa ser nesse desespero tão imediato. Sim. Tá? A pessoa pode chegar em casa, almoçar, jantar, Tomar chegar banho. em casa, pegar um whey, tomar um banho, trocar O de roupa. pós-treino é o banho, gente, por Tá. favor. Essa questão de ser muito imediata realmente não tem necessidade. E eu acho que, diferente do pré-treino, que a gente pensa em selecionar os alimentos para ter um conforto, o pós-treino ele é mais amplo ainda. Porque você já fez o que você tinha para fazer, então você tem uma gama de escolhas muito maior. Sim. Pode ser um shake, pode ser o jantar, pode ser o almoço, pode ser um sanduíche ali que a gente monta, adequando o que precisa para cada pessoa. Mas o tipo de alimento pode ser muito maior, muito mais amplo. E na questão da proteína, a proteína é um nutriente com função construtora no nosso corpo. Por isso essa questão do anabolismo, ela vai ter essa ação anabólica no nosso corpo. Por isso a importância. Mas associar o carboidrato também é importante para fornecer energia para o próximo treino, para ajudar na recuperação. Então a associação seria interessante. O que vai diferenciar é a dosagem para cada um. Então, por exemplo, a gente falou que o pré-treino pode ser a minha última refeição, né? Por exemplo, no pós eu posso esperar, terminei de treinar no meio da tarde, posso esperar para ser o meu jantar, ou é um tempo, tipo, 3, 4 horas, é um tempo muito longo para comer depois de um pós-treino. Será que cataboliza, né? Eu acho que depende do pré, né? De se Sim. teve o pré e que momento foi o que foi, né? E assim, pensando nesse tempo, a gente tem um tempo com uma absorção um pouco melhor, de 3 a 4 horas, um tempo um pouquinho, uma janela, né? Sim. Um portão, muito mais interessante ali, pensando nesse tempo após. É um pouco maior do que se imagina. E aí, se você tem a oportunidade de oferecer ali aquilo, 1 hora, 2 horas, a refeição próxima, já seria interessante. Tá? Não deixar, nossa, treinei na hora do almoço, vou só jantar. Também não é tão interessante assim. Pra aproveitar esse momento e oferecer os nutrientes ali de forma correta, tá? Mas não precisa ter esse desespero. Mas é realmente importante por essa questão de recuperação também. E muitas vezes a pessoa tem um objetivo de hipertrofia. E aí, qual a grande questão? Se ela não fraciona tudo que ela precisa comer durante o dia, muitas vezes ela não dá conta quando vai comer. E a proteína, a gente tem o grande segredinho dela, que a gente precisa do fracionamento ao longo do dia. De nada adianta, eu tomo whey pela manhã e como ovos e tudo mais, e nunca mais comer proteína só 8 horas da noite. Exato. Isso Não é um erro adianta. comum. É um erro comum. A gente precisa fracionar ao longo do dia. Eu ia perguntar, tem essa diferença, tipo, por exemplo, para quem tá buscando emagrecimento e para quem tá buscando hipertrofia, em um tipo de alimento, ou é aquilo, é reduzir a quantidade dependendo do seu objetivo? Ou mas tem um, tipo, eu tô buscando emagrecimento, o ideal seria comer isso após o treino? Ou A gente pode ter a mesma dieta com distribuições de macronutrientes diferentes usando os mesmos alimentos, tá? Então, vamos supor, eu atendo às vezes muito casal. Sim. Que aí, a mulher quer emagrecer, o cara quer hipertrofiar. Eles vão precisar cozinhar 2 coisas diferentes na casa? Não. Por favor, não vai funcionar. Vai durar ali 1 semana. Vão começar a brigar, vão desistir disso e não vão fazer mais. Não vai separar. Então, assim, dá pra comer a mesma comida com um objetivo diferente. Tá? Eu acho que o grande segredo para hipertrofia são alimentos que são mais concentrados em calorias numa porção pequena, tá? A geleia, o mel, a tapioca, pouquinho vale muita caloria. Já para o emagrecimento, a gente já pensa o contrário. A gente quer alimentos que geram volume, não geram excesso calórico, pra pessoa mastigar, dá um pratão bonito, mas ela não fez um excesso calórico ali dentro e sentiu saciedade. Sim. Tem não sei se é mito, mas agora até não entra exatamente no contexto pré e pós, mas vem aí com essa questão de consumir após o treino, né? Assim, não é uma questão de nutricional, mas assim, já ouvi falar. Logo após o treino, se você tem vontade, uma pessoa que gosta de comer doce, né? Logo após o treino ou antes do treino, daria menos prejuízo do que comer em um outro momento. Eu gosto de um chocolatinho. Depois, então, cara, já que você não fica sem, vamos colocar depois ou antes, faria diferença? O chocolatinho, depois de uma grande refeição, seria o horário mais estratégico, né? Porque a gente vai ter todo o fornecimento antes ali dos alimentos. A gente discute muito a relação de índice glicêmico. Às vezes alguém já escutou falar disso, que é a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea. Então, quando a gente pensa numa refeição, a gente já fala de carga glicêmica, porque a gente considera todos os alimentos.
Índice glicêmico a gente fala de um só. A carga a gente conta tudo. A gente não come só uma coisa. A gente come o arroz, feijão, a carne, a salada, o legume. Então, tudo isso contribui. Quando a gente tem fornecimento de proteína, de fibra, a gente já diminui essa entrada da velocidade do açúcar na corrente sanguínea. E o chocolatinho entrar ali é de forma estratégica justamente por isso. Porque o estoque de gordura corporal vem com essa subida da insulina. Então, seria estratégico colocar ali. E eu acho que uma outra coisa, pensando na parte do comportamento, a gente não tenta matar a fome com chocolate. O chocolate entra como um plus, né? Um complemento. Não tentar matar a fome com doce, porque com certeza a pessoa vai exagerar. Extrapolar na dose. Aí aquela quantidade prescrita, né, que eu brinco com as meninas, um chocolatinho, bota ali na língua, deixa derreter, sente o gosto. Vai fazer o efeito, vai resolver o problema. A maneira como se consome, né? Em relação ao horário de treino, muitas pessoas me perguntam, Caio, tem um horário melhor pra treinar? E a minha resposta, ela é sempre no sentido assim, o melhor horário é aquele que você treina, obviamente, melhor você, né, não importa o horário, isso não vai ter um prejuízo ou até um benefício em termos palpáveis, né, de resultado. Se ela treina de manhã ou treina à noite, o resultado é o mesmo. Porém, na minha opinião, para quem tem um problema com comportamento, eu tenho uma dificuldade de estabelecer uma disciplina. Na minha visão, até estudando algumas coisas sobre comportamento, eu vejo que pela manhã é mais fácil da pessoa criar um hábito do que se ela deixar pra noite. Agora, em relação a isso que a gente está falando, em pré e pós-treino, quando você vai organizar uma dieta de um paciente, você acha que teria um horário que é mais favorável por conta do tipo de alimento que você geralmente coloca pra ela café da manhã. Olha, faz sentido ir de manhã porque o café da manhã vai ser o pós ou o pré. Ou faz sentido ir perto do almoço porque você usa o almoço como pós. Ou jantar, na tua visão, existe ou isso seria uma vantagem ou desvantagem? Isso a gente consegue manejar muito tranquilamente em relação ao horário que a pessoa tem pra treinar. Tá? Tudo é muito adaptável, tá? A gente consegue selecionar pelo tipo de alimento daquela refeição, que pode ser o almoço, o jantar, o café da manhã. Então, não existiria essa regra, tá? Eu acho que entra muito da pessoa ver o que ela consegue ter essa adesão mesmo, justamente por esse ponto que você levantou. O que ela consegue fazer. Do hábito. A parte da manhã, eu acho que ajuda no sentido que ela vai dar uma valorizada a mais na alimentação dela. Nossa, eu já fui, treinei, agora eu vou fazer o dia inteiro errado. Então, tem essa chance ali de organizar a alimentação de uma forma melhor. Mas colocar ali pensando no pré e no pós-treino, isso vai depender mesmo da rotina do que ela faz. Total. Tá? E tem um ponto aqui também que já aconteceu comigo logo que eu comecei a fazer dieta, né? O meu processo de dieta, ele começou na faculdade. Então, assim, antes da faculdade eu não fazia dieta, né? Eu ia, a turminha lá dos moleques de 15, 16 anos, a gente ia ouvindo falar uma coisa ou outra, ia consumindo. Eu lembro que na época o meu pós-treino era 2 biscoitão da padaria ali da Biba, né? Uma cidade de Machado. Eu adorava aquele biscoitão com requeijão, sem ter noção nenhuma das coisas. E logo que eu entrei na faculdade, que eu comecei a ter uma consciência sobre o poder da nutrição no resultado, foi a minha primeira experiência com nutricionista. E eu lembro que em um determinado momento, né? Eu comecei fazendo uma dieta para emagrecer, eu era gordinho e tudo. Mas em um determinado momento eu falei, cara, agora é hora de ganhar massa muscular. E quando entrou nesse momento, obviamente a quantidade de alimentos aumentou muito, né? Porque eu precisava daquele aporte calórico. E uma coisa que me gerou uma estranheza, assim, que eu acho que muita gente deve ter isso, e eu queria até ouvir você falar sobre isso, que é assim, a gente é muito habituado, até por uma questão cultural, pela manhã, por exemplo, é impensável comer, entre aspas, um frango, né? Uma carne, ou uma batata doce pela manhã. Como assim? Não, de manhã tem que ser fruta, ou tem que ser ovo, ou um pãozinho com manteiga. Esse negócio de batata, carne, é hora de almoço, não tem... no meio da tarde comer carne moída, não tem sentido. Né? E eu, na época da hipertrofia, eu lembro que pela manhã tinha uma prescrição onde tinha ali mandioca ou então batata doce pela manhã. No meio da tarde era tipo um patinho moído que eu consumia ali. E eu falava, caramba, é a coisa mais estranha pra mim porque eu não tinha aquele hábito. Só que hoje eu já vejo isso com muita naturalidade. Se precisar comer, eu como e não faço cara feio, pra mim tá tudo bem. Você acredita que as pessoas têm essa dificuldade? E você acha que isso
facilita, às vezes, para um caso, uma pessoa que quer ganhar massa muscular. Porque para quem quer emagrecer, eu acho que isso é menos... Não é que é menos difícil de acontecer. Mas para quem quer ganhar massa, o tipo de alimento, a quantidade de comida é muito grande. Então, pode acontecer dela ter que consumir coisas, entre aspas, nada a ver. Ou seja, uma refeição mesmo, 10 da manhã. Aí fala, como assim uma refeição 10 da manhã? É, uma refeição 10 da manhã. Então, você acha que isso é praticamente obrigatório para quem quer ganhar massa muscular? É uma questão muito cultural mesmo, né? Que às vezes a gente tem em outros países, fora e tudo mais, o café da manhã é totalmente diferente. Entra alguma coisa ali que a gente não tá acostumado, né? Então tem essa barreira mesmo, essa certa resistência de falar, nossa, mas isso, né? Então, assim, pode ser uma forma de conseguir as quantidades corretas para hipertrofia e de uma forma mais saudável. Sim, tá? Pensando, mais limpa, né? Mais limpa, pensando que batata é batata, mandioca não tem lista de ingredientes, né? Tem aquele fornecimento ali mais limpo. E eu acho que a grande questão hoje em dia também é, às vezes, a pessoa não tem esse objetivo e... Eu tenho pacientes que relatam experiências assim e tudo mais, chegam em primeira consulta, falam assim, mas eu não quero uma dieta de fisiculturista. Porque às vezes isso tá tão Ctrl-V, Ctrl-C, que eu tô vendo o pessoal falando assim, nossa, mas pelo amor de Deus, não coloca ovo cedo. Então, a gente precisa direcionar pra quem é essa dieta e o que ela quer, né? Se é uma dieta pra hipertrofia, algumas coisas fazem parte ali para gerar aquele fornecimento, os suplementos para completar o que precisa. Então, entra bem nesse contexto mesmo. E o volume pode ser um pouco desconfortável. A pessoa vai adaptar aos poucos. Nós vamos ajustando ali juntos. Sim. Mas, às vezes, eu vejo isso acontecer demais. Dietas e até treinos, né? De fisiculturistas para pessoas que não querem... Pessoas normais. E gera esse trauma. Até essa muito crença ali de falar, não, eu não vou passar com a Nutri porque isso aqui... Imagina, eu vou comer isso. E não precisa ser o caminho, né? Pode ser uma via pensando no objetivo, mas não é uma regra. Eu acho que onde a gente se perde um pouco na nutrição é tentar gerar essa regra muito exata para as coisas. E a gente é tão diferente, né? Metabolicamente, horário, rotina, costume. Tem dias de semana a paciente falou assim, não tira o meu cuscuz. Ela é de Recife. Eu falei, nós não vamos brigar por isso. Nós vamos quantificar. Então, é possível, então, né? Fazer essa igual o exemplo que o Caio citou. Quem quer comer e consegue comer a batata com ovo, frango ali de manhã, tudo bem, mas quem prefere ter um outro paladar, uma outra adaptação, é possível fazer isso dentro da nutrição, né? É possível. E ajustando pro que a pessoa quer de objetivo, que eu acho que é um ponto, sabe? Tem muito essa fama, não, isso aqui é só de emagrecimento, isso aqui é só de hipertrofia. Alimento emagrecedor. Não existe, gente. Pelo amor de Deus. Né? Exatamente. Eu falo pro pessoal sempre, não existe um alimento isolado que vai resolver tudo. Não emagrece sozinho, não engorda sozinho. Tudo soma. Um exemplo prático disso é, por exemplo, o alface. A pessoa que busca emagrecimento corre pro alface e come a batata doce ali e esquece o arroz, esquece o feijão, significando que o feijão e o arroz engorda. Só que, na verdade, não é isso, né? Tem que tirar esse mito. É o que a gente falou. Comer à noite, né? Tem pessoas que acham vantagem não jantar. Eu não janto, eu só como uma bolachinha. Pô, não tem sentido. E dependendo do que foi feito, deu 3 jantares. Exato. Em termos calóricos, né? Um pacotinho de bolachinha. O café com açúcar e as bolachinhas, né? Eu já falei isso antes, que é assim, né? As pessoas associam, às vezes, ao peso da comida. Porque se você pegar um prato de comida, imagina agora você segurando um prato de comida, arroz, feijão, uma carne. Esse prato tem um peso ali, 400 gramas, 300, não sei, 500 gramas, depende do prato. E se você pegar um pacote de bolacha, água e sal, qualquer coisa assim, aquilo não pesa. Então, a pessoa associa, às vezes, a leveza alimentar com o peso real ali do alimento, né? Ah, não, eu não janto, é muito pesado pra mim. Eu só como uma bolachinha porque é leve. Só que em termos calóricos, aquilo é horrível, né? Um exemplo que eu gosto muito que o pessoal entenda, vamos para a tapioca, que ficou muito famosa e tudo mais. Não como pão, como tapioca. Né? Uma colher de sopa de tapioca, vai dar ali 20 gramas aproximadamente, vale uma fatia de pão de forma. E pra gente montar um disquinho de tapioca, a gente não gasta uma colher. Capaz, eu despejo meio pacote aqui lá. E aí, essa ideia, né, de trocar o pão pela tapioca, pra algumas pessoas faz sentido, porque tira o glúten e a pessoa não pode com glúten. Ponto. Mas se a pessoa quer emagrecer,
muitas vezes ela tá colocando em colheres ali 6 fatias, 8 fatias, ela nem viu. Mas não como pão. E ela não percebe onde ela tá errando. Então tem essa questão mesmo na nutrição a gente chama de densidade calórica. Tem alimentos que são mais densos, mais concentrados. Tem uma porção pequena, mas é aquela pessoa que fala, eu como pouco. Exato. Eu pouco do quê? Depende desse pouco. Vai depender, tá? Então isso é uma questão mesmo que, da mesma forma, a pessoa que quer emagrecer, fala, pelo amor de Deus, eu não quero passar fome. Respira, relaxa, não vai passar fome. Vai depender desse alimento menos denso, que vai dar um volume de comida maior, e ela vai ficar saciada. Exato, e assim, até me corrija ou até complemente, mas é tipo assim, aquela pessoa tradicional, tem um café da manhã, ela vai lá, come o pãozinho dela, com uma fatia de mortadela ou de presunto e queijo, põe uma manteiguinha, um queijãozinho, ela faz um sanduichinho ali, põe na chapa, fica uma delícia ali, come pela manhã, toma lá café, leite, às vezes põe um pouquinho de açúcar. Aquilo ali em termos de volume, pô, é um sanduichinho com leitinho, né? Em níveis calóricos tem X calorias. Aí você pega um outro cenário, a outra pessoa vai lá, come 3, 4, até 5 ovos às vezes, pega uma porção de morango, banana, uma saladinha de fruta, aveia, um café, e às vezes até complementa com uma fatia de queijo branco, alguma coisa. Em termos de volume é muito maior, né? Em termos de comida. É muito mais comida, porém a nível calórico é menor. Sim. Ou seja, são 2 refeições que têm praticamente a mesma quantidade de calorias, ou a outra que tem mais volume até menos, né? Exatamente. E é isso que a pessoa não entende, né? Não está associado com quantidade, sim com assim como nós temos a nossa composição corporal, os alimentos têm a composição corporal deles, né? Eu estava até comentando com uma paciente recente que a gente estava com um leve problema pensando na logística das refeições, que ela come no trabalho e pede marmita. Nossa. E aí a gente tava conversando sobre isso. A composição da marmita em si, ela não é ruim. Pensando na comida do dia a dia. Uma carne, um arroz, feijão, uma salada, um legume. É o básico, é o nosso, né, normal ali para todo mundo. Qual é a grande questão? As proporções dentro da marmita. Arroz de caminhão ali, né? É aquela faixa, né? De arroz muito grande, um bifinho ali, uma miséria, meia rodela de tomate e tudo. Então, assim, o problema não é a comida que tá ali dentro, mas a proporção errada pro objetivo. Sim. E aí eu falei pra ela, leva um prato pro trabalho, você. Deixa lá. Pega a marmita, porciona o que você precisa, Exato. tá? E se naquele dia a porção de proteína da refeição, porque o cardápio muda, né? Não tem como a gente controlar, nós vamos complementar com whey depois. Nós vamos fazer uma sobremesa com whey, alguma coisa ali pra poder gerar Olha só. aquela solução. Ainda ganhou uma sobremesa ainda. Sabe? Então, assim, precisa adaptar, mas é muito nosso, é muito cultural. A base tá muito alta em carboidrato e faltar proteína. É muito cultural. E olha o que eu fazia. As pessoas pode falar. as pessoas, os restaurantes não estão olhando pra isso, Não né? olham. Não olham. Não como olham. a gente falou no outro. E você parece um ET quando você pede uma coisa diferente, né? Quantas exato. vezes nós aqui, ó, nós aqui da equipe, quando a gente tá no escritório, a gente vai tomar um café ali numa padaria perto, eu chego lá às vezes e não tem muita opção, e aí na falta de opção eu peço, me vê um pão com ovo. E geralmente coloco o quê num pão com ovo? 2 ovos, mas 2 ovos a nível proteico é uma miséria. Pelo menos pra mim. Sim. E aí eu falo, quantos ovos? Esse pão com ovo são quantos ovos? Aí ela fala 2 ovos. Eu falo, então é o seguinte, coloca 4 ou 3, né? E um queijinho, alguma coisa assim. A pessoa olha pra você, tipo assim, como assim? Como assim? Tipo, como assim? Não tem sentido. Não, é com 2 ovos. Pede adicional de proteína no restaurante, né? Não, exato. E ali tem uma outra padaria perto ali que não tem pão com ovo. Uma padaria que não tem pão com ovo. Como assim, gente? Aí, sabe, as pessoas não estão olhando. É tão simples. E as pessoas não estão olhando. E você tem que falar coisa assim. E olha, tira o sal. Ou põe muito pouco. Porque a pessoa põe um caminhão de sal nesse ovo. Sim. Então, entrou num automático de... Ovo tem que ter sal. Quando fala porção de ovo, são 2 ovos. Não são 3, não são 4. E se você pede, você tá sendo estranho. Sim. Então, é mais ou menos assim. E... uma coisa que eu fazia em relação à marmita, pra quem é marmiteiro aí, eu fui marmiteiro durante muito tempo, dessas marmitas mesmo, não é marmitinha fit, não. Hoje em dia até consumo a fit, mas eu era um marmiteiro mesmo, que era barato, né? Então, na minha época de república, eu comia de marmita. Eu saía da faculdade, já parava na porta lá do restaurante, já pegava minha marmita, ia pra casa, e a minha marmita, como todas as marmitas, um caminhão de arroz. Então, eu fazia isso, eu pegava o prato,
porcionava, né, a quantidade de arroz necessário, o bifinho. Às vezes eu até complementava em casa com ovo, quebrava 2 ovinhos ali pra complementar junto com aquela carne que vem pouca carne, comia. Aquele restinho de arroz, restão, né, que sobrava. A meia marmita. A meia marmita de arroz que sobrava, arroz puro, eu guardava. Porque à noite, o que eu fazia? Eu quebrava mais 4, 5 ovos e comia um arroz, ovo e uma saladinha. Então, dessa maneira, com o gasto de uma marmita, eu conseguia almoçar e jantar só com adicional de ovos, que não é caro, é barato. Então, eu tinha ali uma refeição saudável, equilibrada, bem fracionada, gastando pouco. Então, fica essa dica pra você que é marmiteiro. É verdade. Inclusive, já vai separando esse corte. E eu queria, na verdade, voltar um pouquinho sobre o pré e pós-treino, que tem uma coisa que tá viralizando muito, principalmente no TikTok, né? Que é o fato do doce de leite, né? Tá muito comum o pessoal trocar o doce de leite no lugar da pasta de amendoim e consumir antes ou após o treino. O que você me diz sobre isso? O doce de leite realmente faz sentido? Faz sentido em quando? Se é realmente antes ou após? O doce de leite vai ter um fornecimento de carboidrato, tá? Carboidratos é mais interessante a gente pensar pela essa velocidade de absorção que o doce de leite vai ter, pensando em antes, de fornecer uma energia mais imediata. Principalmente se a pessoa, às vezes, tem pouco tempo para realizar aquilo. Depois não seria tão interessante assim, pensando nisso, tá? Entrou mesmo nos últimos tempos ali como uma regra, né? É só um carboidrato. Não tem nada de mágico, incrível, novo, tá? É um carboidrato de rápida absorção. Ele tem baixo teor de gordura, um bom doce de leite, né? A gente de Minas Gerais tem um conhecimento maior. A lista de ingredientes do doce de leite a gente consegue, em teoria, fazer em casa, não faz pelo tempo, mas tem poucos ingredientes, então a seleção também disso é muito importante, tá? Mas assim como a geleia, assim como o caldo de cana. Então a gente tem outras opções que são carboidratos também de rápida absorção que podem ou não ser utilizados, tá? O que a gente tem que ficar de olho é o objetivo da pessoa. Eu tô vendo a galera colocar doce de leite em tudo quanto é lugar, loucamente. E aí vai atrapalhar o objetivo. Assim como a pasta de amendoim, né? Que também o pessoal sai E é extremamente calórica, né? Exatamente. Gordura é calórica. Gordura é o nutriente mais denso, mais concentrado em calorias que a gente tem. E a gordura pré-treino não é tão interessante. É o nutriente que precisa dar mais voltas no metabolismo até virar uma energia final. Então não tem uma absorção, não resolve o problema rápido. Essa ideia de colocar a pasta de amendoim muito próxima ao treino, eu brinco com o pessoal que é igual o carro. A gente tem no posto de gasolina combustíveis diferentes, cada um para um tipo de carro. Não é que às vezes não vai funcionar, mas não é o ideal. Tá colocando diesel num Celta, né? E aí poderia ser um alimento que vai ser mais eficiente no fornecimento e acaba não sendo, tá? Então é mais esse sentido. Mas eu acho que a gente pensando em... não, isso agora é só o doce de leite. O doce de leite pensando em nutrientes, ele é pobre. Pensando em vitaminas, minerais, compostos ali bioativos. E aí a gente tem que também olhar isso, porque não é só caloria, não é só macro. Sim. Precisa de todos os No pré-treino, a proteína, ela entra com uma função específica ou não? Seria mais o carboidrato mesmo? Então, se o treino for mais intenso e a distribuição total do dia de proteína precisar ali daquele aporte, faz sentido. Eu gosto de colocar, se a gente tem pouco tempo, pensando no whey. Pensando que já tem uma digestão mais rápida, digestão leve e tudo mais. Se a gente vai colocar proteína ali, pensando num pré-treino, aí já seria 1, 2 horas antes desse treino, pra não ser em cima. Senão a pessoa vai sentir pesadona, estufada, e aí compromete. O caso do ovo e tal, da carne, que tem ainda mais carne vermelha, né? A gente precisa de um pouquinho mais de tempo. Bom, temos algo a mais? Não, eu acho acredito que é isso. Deu pra tirar bastante dúvida do pessoal aí. Falamos muitas polêmicas, né? Marcela, onde o pessoal te encontra? Fala pra gente aí as suas redes. Meu Instagram é Marcela Brigagão Nutri, tá? Ok. Ali, post todo dia, né? Trocando ideia, conversando com todo mundo. Nos stories tem bastante ouro lá, pessoal. Sim, vamos deixar na descrição aí do vídeo. Detalhe, tá? Marcela é a Nutri parceira do Personal Online. Então, se você quiser fazer uma consulta com ela, manda mensagem pra gente. Ela também é parceira do nosso Personal Premium, que é um programa onde ela faz uma consulta individualizada via Zoom com você, ok? Marcela, obrigada pela participação. Vamos deixar aqui um presentinho pra você. Obrigada. A lembrancinha do Caioncast.
muito obrigada por ter vindo, Não, foi por ter um prazer. participado aqui. Obrigada, foi um prazer conversar com você. E é isso, gente. Maravilha. Até o próximo. Valeu, Até pessoal, o próximo. até. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.